Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vânia. Eu sou o Daniel. E a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência. Assim que nós nos casamos, nós namoramos 1 ano e meio e já nos casamos, foi um período curto. Bem rápido. Mas eu já morava sozinha e ele também morava sozinho. Então eu tinha as minhas manias e ele tinha as manias dele. E aí, quando a gente juntou as escovas de dentes, aí a gente viu que a realidade não era do jeito que a gente sonhava, né? O começo foi um pouco complicado, né? Que é um pouco difícil, né? Principalmente, começou com a divisão do guarda-roupa, que ele ocupou mais que a metade do guarda-roupa. Isso tirando roupa de cama, eu fiquei com 3 portas só. Mas enfim, as dificuldades começaram a aparecer porque ele tinha as manias dele, eu tinha as minhas, e como fazer dar certo, né? Como passar por cima das dificuldades que a gente vê que o castelinho não é bem aquele, né? Que a gente sonha. Abrir mão das coisas que ele tinha e que me irritava, ele abriu mão das coisas que eu fazia que ele não gostava muito, e aí a gente foi se adaptando, porque casamento é isso, é um abrir mão daqui, outro abrir mão dali, e o amor, por si só, ele já é um grande alicerce, né? Na verdade é uma troca, né? Quando você começa a entender que, na verdade, pra gente, assim, que a gente achava que poderia ser uma dificuldade, a gente tentou achar o meio termo para que a gente conseguisse atravessar essas dificuldades no começo do casamento, para a gente poder viver bem, né? Viver bem e ficar todo mundo numa boa. Então, assim... Ele não me deu mais gaveta no guarda-roupa dele. Eu vivo até hoje, apertadinha. Não, mas isso foi lá atrás, né? Hoje continua assim. Só que eu aprendi a falar, ok, beleza, é isso aí, eu fico aqui apertadinha. E isso é só um exemplo de todas as coisas que acontecem, né, no dia a dia. Às vezes eu tô mais irritada, aí ele tira o pé, aí quando ele tá mais irritado, eu tiro o pé, e assim a gente vai indo. A gente vai indo, vai levando e com a graça de Deus já estamos aí, esse mês completando já 16 anos. 16 anos que ela me atura. Com muito amor. Brincadeira. 16 anos. Se não tiver amor, não adianta nada. Não adianta um abrir mão, outro abrir mão. O amor é a base de tudo. Eu sempre digo, o amor supera todas as adversidades, as diferenças. E assim vamos caminhando com a graça de Deus, sempre. E cada dia melhorando mais, né? Como casal. E dia 28 a gente faz 16 anos. 16 anos! Que veio muitos anos pela frente ainda. Se Deus quiser, é isso aí. Beijo pra vocês. Paz, meus amados, prazer estar aqui início de noite, na sua casa, entrando com você na sua casa. Obrigado por abrir a porta da sua casa para nós estarmos aí, para nós conversarmos um pouquinho sobre esse assunto tão importante, sobre família, nessa reunião do Double, que é um ministério da Igreja Bíblica da Paz, e é um prazer muito grande que você tenha nos recebido no seu lar. E aproveita nesse momento, ainda há tempo, de você passar uma mensagem aí para alguma família querida e convidá-la também para ouvir essa mensagem da palavra de Deus. Eu quero me apresentar primeiro. Eu sou cuidadoso, muito meticuloso quando vou ouvir falar sobre assistir alguma mensagem, alguma palestra sobre família. Então eu preciso me apresentar. Eu sou o pastor Josafá Campos, sou casado com a dona Eliane. Dona Eliane, somos casados, completamos agora em fevereiro 29 anos de casados.
Então, há 29 anos que nós estamos vivendo essa experiência maravilhosa do casamento. Temos 2 filhos, a Lívia, que estava no louvor, agora, minutos atrás, a Lívia e o Mateus. A Lívia tem 26 anos, o Mateus 21 anos. E essa é a nossa família. E agora chegou o genro, né? O Jonatas, também faz parte da nossa família. E essa família que é a nossa primeira igreja. A primeira igreja que eu pastoreio é a minha família. É o cuidado com a minha família, o meu lar. E você, meu amado, e minha irmã querida, você pastoreia um rebanho, uma pequena parte do rebanho de Deus, que é a sua família. Eliane e eu nos casamos dia 21 de fevereiro de 1992. E até os primeiros 25 anos de casamento, o tema do nosso casamento, Deus nos deu uma palavra em Eclesiastes 3, versículo 11, onde diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E na sequência desse texto diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E isso tem sido nesse alicerce que nós colocamos o nosso casamento, naquilo que Deus fez e que durará eternamente. Porém, esse versículo obviamente continua como alicerce, mas quando completamos 25 anos de casados, Deus nos deu uma nova etapa. Cultuamos a Deus, tivemos uma reunião de culto a Deus pelos 25 anos, isso já mais de 3 anos atrás, mais de 4 anos atrás. Né? E Deus nos deu uma palavra, uma direção para os próximos 25 ou os próximos 50, Deus é quem sabe. E é nesse versículo que nós vamos meditar, nesses próximos minutos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É interessante, o apóstolo Paulo ele fala, como está escrito. E aí nós vamos para o original que ele citou do Velho Testamento. E, na verdade, ele citou o texto de Isaías, capítulo 63, os versículos 3 e 4, que diz: quando fizeste coisas terríveis, coisas tremendas, que não esperávamos, ou que seja, que estava acima das nossas expectativas, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Fala aos nossos corações nesses minutos que estaremos meditando na Tua palavra. Fala com cada família, fala com cada casal, com cada pessoa, com cada mãe, com cada pai, com cada filho, com cada irmão. Abençoa, Senhor Deus, as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando tremendamente todas as famílias da Tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, quando nós lemos esse versículo de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, alguém pode falar, parece que Paulo não tinha decorado bem o texto de Isaías, porque ele não está falando literalmente o texto que foi citado pelo profeta Isaías no capítulo 64. Mas é tremendo porque
Paulo dá uma visão mais ampla, ele abre o nosso entendimento a respeito do texto de Isaías no capítulo 64. E ele coloca desse Deus, e ele fala, e vamos repetir aqui esse versículo maravilhoso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou, penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é interessante que o texto lá em Isaías, no capítulo 64, fala do Deus que trabalha pelas nossas vidas, acima das nossas expectativas, o Deus que trabalha a nosso respeito, o Deus que trabalha em prol das nossas vidas, da nossa família, o Deus que trabalha em prol da igreja, o Deus que trabalha em prol das nossas vidas, um Deus que trabalha intensamente e diz, por aqueles que nele esperam. E aí vem uma conclusão, que quando nós amamos a Deus, nós esperamos em Deus. E quando nós esperamos em Deus, é porque nós amamos a Deus. Quando nós focalizamos, e o tema é expectativa e realidade. E quando há sempre essa questão da expectativa e realidade, nós somos tentados a sempre pensar, e até pelo curso desse mundo, quando tudo aparece expectativa e realidade, nós vamos assistir a um vídeo que está lá, expectativa e realidade, sempre nós somos tentados a pensar, e a levar e a concluir, às vezes é aquilo que nós vamos assistir, que a realidade não corresponde à expectativa de uma forma negativa. Que a expectativa foi maior. Que a expectativa que foi feita foi muito superior. E a realidade foi pequenina. Foi diminuta. Foi frustrante. E o tema desses minutos de meditação nesta tarde é justamente te desafiar a pensar, como foi falado, pense e haja fora da caixa. Porque pensar e agir dentro da caixa é o que as pessoas pensam por aí. Eu tinha tantas expectativas, eu esperava tanta coisa, mas é isso que aconteceu com a minha vida. Mas em Deus, pela obra de Jesus, as expectativas eram no nível. E a realidade é muito superior à expectativa. E eu quero te dizer isso nesses próximos minutos. Nesse texto, fala do trabalho de Jesus, do trabalho de Deus, de Jesus e o Espírito Santo, é o trabalho da Trindade, para mudar uma realidade. E uma realidade, ela é mudada com aqueles dois verbos que nós utilizamos. Verbo é ação. Com aqueles dois verbos que nós destacamos nesse texto. Primeiro, a realidade é mudada com amor. A realidade pode ser mudada com amor. E a realidade é mudada com trabalho. Deus, quando olhou para nós, viu que a nossa realidade era triste e sombria. Deus, quando olhou para nós, e Ele planejou algo espetacular. Deus tinha uma expectativa a nosso respeito. E Deus nos criou de forma maravilhosa, mas, infelizmente, o homem se desviou do propósito de Deus. E criou para si uma realidade triste, uma realidade amarga, uma realidade que não é nada boa. Mas Deus olhou para nós e falou, eu posso mudar essa realidade. Deus desejou mudar essa realidade. Veja, Deus poderia
no seu poder infinito, na sua capacidade infinita, na sua soberania, Ele poderia destruir tudo e fazer tudo de novo. Deus poderia fazer isso. Mas Deus nos dá exemplo de perseverança, de trabalho árduo para mudar uma realidade e atender àquela expectativa. Deus trabalha. É isso que a palavra diz em Isaías 64. Deus trabalha. E Deus trabalha intensamente. Deus trabalhou com o seu povo. E aí a gente lê a palavra. E aquilo que nós lemos na palavra é sempre o trabalho de Deus para um povo que dá trabalho. É Deus trabalhando para um povo que dá trabalho. Mas também nós vemos Deus se alegrando muitas vezes com o seu povo. Deus se alegrando com o louvor, com a adoração. Deus se alegrando quando há arrependimento, quando há mudança de vida, quando entendemos o propósito de Deus. Deus trabalha, e trabalha porque ama, e Deus muda uma realidade. Deus nos dá o exemplo. E os exemplos de Deus, veja, a Bíblia dá como modelo de relacionamento o casal Jesus e a igreja. É um modelo elevado, é uma régua que está muito alta. Mas Jesus deu o exemplo. De que maneira? Jesus se dedicou, Jesus tem trabalhado, Jesus tem entregue, ele se entregou e ele tem buscado alcançar as nossas vidas. A expectativa de Jesus em relação à humanidade era tremenda. E em relação ao seu povo, lá em Jeremias 29:11 diz, né? Bem sei os sonhos e os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, para vos dar uma esperança e um futuro. Essa é a expectativa de Jesus. Mas para alcançar isso, ele trabalhou intensamente. A realidade não correspondeu a princípio à expectativa, mas ele não desistiu. Jesus não desistiu. Ele não partiu para outra. Ele traçou um plano para mudar a realidade. Ele empenhou todos os esforços para mudar a realidade. Ele trabalhou e trabalha incessantemente para mudar uma realidade. Ele perdoa para mudar essa realidade. Ele entregou a sua própria vida para mudar essa realidade. Jesus pensou fora da caixa. Porque talvez alguns de nós teria desistido. Mas Jesus, não. E ele nos dá o exemplo com isso. Meus amados, quando nós verificamos isso, o amor de Deus pelas nossas vidas, a obra maravilhosa de Jesus nas nossas vidas, aquilo que Deus faz em nossas vidas, nós precisamos analisar, precisamos avaliar antes de tecermos algum comentário de que a realidade é muito triste, de que a realidade não atingiu aqueles objetivos. Eu quero dizer um pouquinho da experiência, da minha experiência, porque é um pouco de testemunho. Nessa conversa, já que estamos em casa, né, você está aí nos recebendo na sua casa, um pouquinho do meu testemunho, do testemunho da minha família. Eu nasci num lar, eu tive a bênção de nascer num lar cristão. Tive essa bênção de nascer num lar cristão. Mas éramos pessoas, assim, financeiramente bem limitadas. Eu nasci na periferia de uma cidade da periferia. E daquele mesmo bairro saíram bandidos. Saíram pessoas que, infelizmente, tiveram um caminho errado. Meus pais já estão na glória com o Senhor, já desde 2008,
mas eram servos de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus, e que oravam por nós. Nós somos em 4 irmãos, 4 filhos na mesma casa, e com as limitações, bebendo água de poço. Naquela época, bebíamos água de poço. A energia elétrica tinha chegado recentemente naquele lugar. E eu, com 4 anos de idade, diante daquela realidade, me veio no coração uma profissão. Eu me lembro exatamente, com 4 anos de idade, que foi quando defini uma profissão aos 4 anos de idade. E não tinha nenhum médico na família, e era uma coisa absolutamente irreal para a realidade que vivíamos naquele momento. E Deus, eu sinto que foi Deus que colocou no meu coração, de ser médico. E fui trabalhando nesse sentido, sempre estudando em escola pública, por causa dos recursos limitados. Mas Deus foi abrindo portas, meu amado. Deus foi abrindo portas. E Deus começou a transformar a realidade, porque a expectativa não era tão boa. Mas Deus é capaz de mudar. Deus é capaz de transformar. E Deus foi abrindo portas. Deus foi... e nas atividades, eu fui buscando sempre servir a Deus. Pastor, o senhor viveu uma realidade. Mas eu tenho que te dizer da minha experiência. Da misericórdia e da graça de Deus manifestada. Alguém que tinha pouquíssima expectativa. Mas Deus foi capaz de mudar. E uma das bênçãos que aconteceu, eu vou te contar. Aos 8 anos de idade, por volta dos 8 anos de idade, uma televisãozinha bem rudimentar que tinha em casa, pela graça de Deus, aquela televisão quebrou. E todo mundo podia se lamentar, e não tinha condições de arrumar. E aquela televisão ficou mais de 2 anos sem arrumar, preto e branco, e ficou mais de 2 anos sem arrumar. E sabe o que fazíamos naquele momento? E foi bênção. Vamos fazer o culto devocional, fazer o culto em família. E durante todo aquele período, que foi importantíssimo na minha infância, nós fazíamos o culto em casa. E ali eu comecei a separar, eu lembro de um livretinho, e eu escrevia naquele livretinho mensagens. E chegava à noite, hoje quem vai pregar é o Josafá. E ali, aquela breve mensagem de um garoto de 8 anos, mas ali Deus começou a me despertar também para a área ministerial. E aquilo que não havia expectativa, Deus foi mudando. Deus foi transformando. Deus deu a bênção de estar numa faculdade, de completar a faculdade, de fazer uma primeira especialidade, depois uma segunda especialidade. E em 1990, Deus me deu a bênção de conhecer Eliane. E ali nos conhecemos e namoramos, noivamos, e eu quero te dizer uma coisa, o nosso noivado era, na terça-feira, liderando um grupo familiar da igreja. Às quintas-feiras, nós nos reuníamos para estudar a palavra juntos. Nós estudávamos a palavra juntos. Líamos livros e estudávamos, nos preparando para o casamento. Tivemos um pequeno curso preparatório com o pastor da igreja, mas nós estávamos nos preparando todo o tempo. E eu quero te dizer que nós colhemos frutos disso até hoje. Eu lembro que uma das coisas que nós fizemos foi ler o livro de Provérbios, do começo ao fim. Juntos, em voz alta, nós fomos lendo e meditando naquele texto, durante o noivado. E eu quero te dizer
que colhemos frutos disso até hoje. Meus amados, de uma expectativa sombria, Deus pôde entrar, trabalhar em nossa vida, trabalhar em nossos corações e mudar essa pouca expectativa e trazer uma realidade diferente. Hoje, graças a Deus, meus amados, outro dia, um certo dia, um casal me chamou e falou: pastor, nós precisamos conversar com o senhor. Pedindo um aconselhamento, e nós sentamos ali, e aquele casal começou: pastor, precisamos conversar com o senhor, porque o senhor sabe, né? Casamento é problema. Eu falei: espera um pouquinho, meu irmão, com todo carinho, me perdoa. Talvez o conceito que o irmão tenha a respeito de casamento seja bem diferente do conceito que eu tenho sobre casamento. Porque casamento para mim não é problema. Casamento para mim é uma bênção. Meu amado, eu sou muito melhor do que eu era antes de casar. Como pessoa, em parte organizacional, Deus me deu uma mulher que é extremamente organizada. Bênção. Me tornei uma pessoa melhor. Deus usou a ferramenta Eliane para trabalhar com Josafá. Eu creio que, de alguma maneira, Deus também tem usado a minha vida para trabalhar com a vida de Eliane. De maneira que a expectativa era sombria. E a realidade, meu amado, com Jesus é de bênção. É de luta. Sim, de adversidades surgem, mas de esperança e certeza da vitória. Eu estava ouvindo um louvor, agora, quando estava vindo para cá, e na ministração daquele louvor, falava sobre sobre a experiência de Pedro, quando saiu do barco, enquanto ele olhava para Jesus, ele deu passos sobre as águas. Muitas vezes nós criticamos Pedro, mas ele teve a coragem de pôr o pé para fora do barco. E, na verdade, a proposta foi dele. Ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus falou: vem. E ele teve a coragem de sair do barco. Mas quando, diz a palavra, quando os ventos bateram, os ventos contrários bateram, ele teve temor. E ele começou a afundar, e diz a palavra que ele bradou, que ele gritou: Jesus! E diz a palavra que, naquele mesmo momento, imediatamente, Jesus simplesmente estendeu a sua mão. O que significa? É que às vezes a gente acha que Jesus está longe. E Jesus está tão perto das nossas vidas, e Ele simplesmente, quando nós clamamos, Ele estende a sua mão e Ele transforma uma realidade que talvez esteja sombria. Ele muda as expectativas. E nesta tarde, nesses minutos, eu gostaria de te desafiar a pensar um pouquinho fora da caixa. A realidade em Jesus, a realidade em Deus é superior a qualquer expectativa. Nesse texto de Isaías, aqueles homens, o povo de Deus reconheceu isso. Quando fizeste, Senhor, coisas tremendas, coisas maravilhosas que não esperávamos. Quando eles dizem isso, falam: olha, que estava acima das nossas expectativas. Deus pode fazer, Deus quer fazer algo maravilhoso acima das suas expectativas. E aí nós entramos nesse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E eu quero te dizer que isso, obviamente, só será completo e pleno, e nós só teremos a visão na vida eterna. Que a vida eterna é num patamar fantástico, maravilhoso, tremendo, é aquilo que nós vamos usufruir, e aquilo que nós temos estudado às quartas-feiras, sobre a vinda de Jesus, sobre o milênio, e sobre o novo céu e a nova terra, é aquilo maravilhoso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer, e tem uma expectativa, como o salmista diz no Salmo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus tem algo para a sua vida nesse momento, neste período que estamos vivendo aqui. Eu quero dizer, meus amados, temos desafios, sim. Deus nos deu uma filha abençoada, saudável, maravilhosa. E olha que ela, quando ela foi nascer, ela tinha, a gente chama circular de cordão umbilical. E ela teve bradicardia e foi um parto um pouquinho preocupante. Mas Deus deu crescimento e ela se formou, hoje é uma profissional médica. E Deus nos deu também o Mateus, que teve a gravidez foi normal, tranquila. O parto, foi um parto cesáreo, mas foi tranquilo. Mas com 1 ano de idade nós observamos, próximo de 1 ano de idade, começamos a observar algumas alterações. E o Mateus foi diagnosticado, foram diagnosticadas algumas alterações neurológicas, de uma patologia neurológica que nós não, por mais que já tenha sido avaliado por grandes especialistas, nunca se chegou a uma conclusão exata. Mas nós temos ele como um presente de Deus para as nossas vidas. O Mateus, ele tem aquela dificuldadezinha neurológica, a gente tem que prestar atenção no que ele fala, mas ele tem um entendimento, e às vezes é uma ferramenta que Deus usa para trabalhar com as nossas vidas. O Mateus ainda não anda, ele tem 21 anos, ele ainda não anda, mas nós temos fé e confiança em Deus, que Deus vai completar o milagre na vida dele. Mas ele é uma ferramenta de Deus para as nossas vidas. Nós louvamos a Deus pela vida do Mateus. Como louvamos a Deus pela vida da Lívia, nós louvamos a Deus pela vida do Mateus. Não porque a realidade é cruel, mas porque dentro da realidade nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, nós temos o braço estendido do Senhor, e quantas vezes nós vemos o operar de Deus na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, experiências maravilhosas com Deus, e muitas vezes nós, Eliane e eu falamos, nós somos privilegiados por Deus, nós não fomos punidos por Deus. Nós somos privilegiados. Deus nos deu a oportunidade de demonstrar amor por uma vida que depende da gente. Que depende totalmente da gente. Meus amados, não se lamente da realidade. Mas trabalhe como Deus trabalhou para mudar a realidade. Ame como Deus ama para mudar a realidade. Se empenhe para isso. Para encerrarmos essa breve conversa que nós estamos tendo, como que nós agimos ou pensamos quando estamos dentro da caixa? Dentro da caixa, meus amados, dentro da caixa, que é a caixa desse mundo, no sistema desse mundo,
a pessoa sempre vai achar que a realidade é mais cruel do que aquilo que sonhava e planejava, e que sempre fala, eu merecia coisa melhor. Meu amado, faz isso não. Isso é o pensamento da caixa. Pensa fora da caixa. Deus te deu oportunidades. Deus está te dando oportunidade de você melhorar como pessoa, de ajudar outra pessoa também a melhorar, de cooperar para um cônjuge ajudar o outro. Criar expectativas para outras pessoas sem enxergarmos que eu tenho que mudar conceitos e atitudes e não somente esperar que as outras pessoas o façam. Porque às vezes a pessoa reclama, e pensar dentro da caixa, a pessoa reclama. Minha esposa tinha que agir diferente. Meu esposo tem que agir diferente. Olha primeiro para si. Fala, eu tenho que agir diferente. Eu tenho que ter um comportamento diferente. Pense e haja fora da caixa. Dentro da caixa se vive um oceano de frustrações. Mas quando você raciocina fora da caixa, você vê a mão de Deus atuando na sua vida, a misericórdia de Deus, oportunidades de melhorarmos, a obra de Deus na nossa vida, transformando a nossa vida, olhando a nossa história, de onde nós saímos e o que Deus tem feito. E aí brota em nós não a frustração, mas a gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Dentro da caixa é simplesmente criticar, sem compreender e colaborar. Mas fora da caixa, nós ajudamos, nós auxiliamos, nós temos paciência e perseverança. Dentro da caixa é humilhar a pessoa com quem se vive. E eu fico muito triste. Pedir para um pastor, eu vou te dar uma dica, nunca peça para um pastor quando estiver junto, que você, ou chegar na sua casa, né, quando passar esse período, né, convidar o pastor na sua casa e falar, não repara não, pastor. Não peça isso para um pastor, porque é função do pastor reparar, observar, até para ser usado por Deus para interferir. E às vezes, meus amados, eu fico tão triste, porque às vezes numa mesa, eu vejo o homem, ou eventualmente a mulher, um homem ou uma mulher, às vezes na mesa, quando às vezes somos convidados, alguma coisa assim, ou convidamos às vezes, e a pessoa com a outra pessoa conosco, querido, amado, que bênção, por favor, faz favor. E quando se dirige à esposa, pega esse refrigerante para mim. Pega esse prato para mim. Leva isso aqui para mim. Meu amado, a pessoa que mais merece cuidado, respeito e carinho é a sua esposa e o seu marido. Porque às vezes a pessoa é tão respeitosa com as outras pessoas e desrespeitosa com o seu cônjuge. Haja, pense e haja fora da caixa. Se age dentro da caixa quando se faz piadinhas com a esposa, com o marido. Não faça isso. Piadinhas maldosas, como aquela, quando você tiver 40, lembra essa piadinha? Eu vou trocar por 2,20. Eu fico com vergonha de citar. E tem gente que não tem vergonha de falar. Não use disso, isso humilha, isso entristece, isso marca, isso machuca. Jamais trate o seu cônjuge como seu funcionário. Na verdade, funcionário também merece respeito, né? Para funcionário se fala, por favor, também se fala, por favor, embora se tenha autoridade, por favor, obrigado. E às vezes essas palavrinhas são esquecidas no casamento. Meu bem, por favor, querida, obrigado.
é agir e pensar fora da caixinha desse mundo. Não tratar com apelidos pejorativos. Cuidado. Cuidado com os apelidos pejorativos. Se você falasse isso no namoro, provavelmente você não estaria casado. Mas use apelidos carinhosos, afetivos. Os casais têm códigos entre si, né? De falar palavras que toquem no coração, que sensibilizem e que emocionem. Use essa estratégia. E nunca fique na eterna guerra. Homens versus mulheres. Nunca. Os homens são assim, as mulheres são assim. Não, meu amado, não. As mulheres são maravilhosas. Eu louvo a Deus, porque a mulher pensa diferente, numa frequência diferente. E se você souber utilizar isso, homem, se você souber utilizar essa percepção que a mulher tem, que o homem é desprovido muitas vezes dessa percepção, eles se completam. E a irmã também, mulher, não fale, os homens são todos iguais. Não use isso, essa expressão é dentro da caixa. Raciocine, pense e haja fora da caixa. Na caixa desse mundo existe esse conflito. Existe esse conflito. Mas no reino de Deus, as mulheres são mulheres abençoadas. Os homens são homens abençoados. E a sua família será abençoada em nome do Senhor Jesus. E aquilo que Deus planejou para a sua vida, as expectativas, eu quero te dizer que a realidade será superior. Porque é isso que ele promete aqui. Realidade superior às expectativas. Porque, e eu digo isso para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para a sua vida, para a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Meu amado, vamos orar? Vamos orar pelas famílias. Eu vou pedir ao casal que vem até aqui. Eu vou ficar distante. Eu vou ficar distante respeitando o... Irmã, pode vir aqui. Eu vou ficar distante respeitando o distanciamento, para darmos exemplo, para bom exemplo. Mas eu quero, orando pela vida dos irmãos, orar pela vida de todos os casais. Amém. Eu convido você que está na sua casa, agora se aproxime da sua esposa, do seu marido, fique juntos, chame os filhos agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, Sim, Jesus. nós oramos neste momento pela vida das famílias da Tua igreja. O Senhor tem expectativas maravilhosas sobre nós. E o Senhor é capaz de fazer, como diz a Tua palavra em Efésios 3:20. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque é o Teu poder que opera em nossas vidas, é o Teu poder que opera em nossa casa, é o Teu poder que opera em nossa família, é o Teu poder que opera na Tua igreja. Nós pedimos a Tua bênção sobre os casais da Tua igreja, sobre as famílias, Senhor, sobre os filhos, filhos que amem e honrem os pais, pais que respeitem os filhos e se dediquem pela formação dos filhos, esposas que amem seus maridos, se dediquem a eles, maridos que tomem o exemplo de Jesus, de amor e dedicação pela igreja, e que os maridos tomem esse exemplo com as suas esposas. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, para o louvor e glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.